Bom dia, sétimo ano. Mais uma semana se iniciando, estamos dando início a mais uma aula. Hoje, que é segunda-feira, 16 de agosto de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A nossa aula de hoje é a aula de número 2 sobre povos africanos. Na nossa aula passada, nós vimos um pouco sobre a diversidade de um continente. Vimos o quanto era diversificado o continente africano. Vimos também sobre superando preconceitos, que este povo vem superando preconceitos não é só de hoje, mas de muito tempo atrás. E também vimos um pouco sobre as fontes da história africana. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre as civilizações ao sul do Saara e também sobre o reino de Gana. Vamos lá para mais uma aula? Civilizações ao sul do Saara. O Saara ocupa parte do continente africano. Como outros desertos, o Saara não era e ainda hoje não é um lugar fácil de ser habitado. Só de olharmos essa imagem aí já dá para perceber que não é, pois além de ser muito quente, a falta de água lá é bastante comum. Assim como no passado, há pouca água e os solos são arenosos. Isso dificulta a prática da agricultura e da pecuária. Porém, no deserto existem regiões conhecidas como oásis, onde há água e solos mais férteis. Os muçulmanos que viviam e circulavam em oásis nas regiões desérticas da Arábia e do norte da África criaram relações comerciais e culturais com os povos da África Equatorial, situada ao sul do Saara. A partir do século XI, a presença dos árabes muçulmanos tornou-se mais forte, graças às conquistas militares e à conversão religiosa. Grande parte dos habitantes da África Equatorial foi islamizada, ou seja, convertida à religião islâmica. Os árabes chamavam a África Equatorial de Terra dos Negros, lugar onde se desenvolveu várias civilizações. Aí no mapa nós temos os reinos africanos no século 3 ao século 17. Nós podemos identificar aí esses reinos pelas cores. Nós temos o primeiro aí na cor laranja, que é o reino de Gana, o segundo na cor verde, que é o reino de Mali, o da cor rosa, o reino Yorubá, o da cor amarela, reino de Daomé, e o último na cor lilás, o reino do Congo. Reino de Gana, que é o que nós vamos ver hoje. O Reino de Gana foi um dos primeiros estados formados ao sul do Saara. Esse reino conquistou grande poder político e econômico entre os séculos XIV e o século XII. Havia diversas atividades econômicas, mas o ouro era a principal fonte de riqueza de Gana, que ficou conhecida como a Terra do Ouro. A maioria da população ganense dedicava-se à agricultura, ao comércio e ao artesanato, marcenaria, cestaria, tecelagem, metalúrgica e entre outros. Por meio da metalúrgica, eram fabricados objetos como armas, utensílios agrícolas, máscaras e adornos. No comércio, era comum os ganenses trocarem ouro por diversos produtos. Entre eles, destacava-se o sal, que era raro e muito apreciado. As trocas comerciais eram feitas com povos vizinhos e com comerciantes que cruzavam o deserto do Saara. A sociedade era organizada a partir de uma rígido hierarquia. O chefe do governo era o rei, também chamado de Gana, que significa senhor da guerra. O poder dos reis apoiava-se em exércitos que chegaram a ter 200.000 soldados equipados com armas de ferro e bronze. Os reis ganenses eram considerados autoridades políticas, militares e religiosas, intermediários entre os humanos e os deuses.
Entre os membros da elite, podemos citar os sacerdotes das religiões tradicionais dos diferentes etnias do reino, os nobres e os altos funcionários do governo. A partir do século XI, a influência muçulmana se intensificou na região. Isso pode ser observado pela construção de mesquitas e pela conversão de muitos ganenses ao islamismo. No século XII, o reino de Gana se destruturou após ser conquistado por tropas do reino do Mali, que é o conteúdo da nossa próxima aula. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.